o que é maturidade para você, né? Na idade que você está, com a experiência que você tem, com a formação acadêmica, cuidando de pessoas ao longo dos anos, o que é maturidade? Porque eu tenho visto uma geração muito imatura. Não é que nunca existiu imaturidade, sempre existiu. Mas a nossa geração está extremamente sensível, hipersensível, desequilibrada em todos os sentidos da palavra, em muitas áreas da vida. E eu não vejo muita maturidade, nem nas conversas, nem nas reações, mesmo que a provocação tenha sido forte. Nas entrevistas na TV, na política, em podcasts, parece que a maturidade virou um diamante precioso que quase ninguém consegue ter. Qual é a sua visão sobre maturidade? Um artigo de luxo, né, Tiago? Primeiro que maturidade ela tem a ver com tempo cronológico. A gente acha que é possível ser maduro a partir de uma perspectiva e não funciona assim. O nosso cérebro, fisiologicamente inclusive, ele só termina a sua formação fisiológica e física aos 21 anos. Então, é até não esperado que alguém não tenha todas as condições daquilo que a gente chama de maturidade antes disso. Então, para começar por aí. Mas talvez a sua pergunta seja muito mais relacionada a pessoas acima de 21 que continuam imaturos. Também. Maturidade tem muito a ver com equilíbrio e com não fugir daquilo que a gente determinou para a nossa própria vida. Mas, principalmente, equilíbrio. Para mim, imaturidade tem a ver com desequilíbrio. Então, eu percebo nos negócios, na vida, nas crenças, as pessoas extremamente fora do próprio eixo. Então, assim, maturidade tem a ver com equilíbrio. O que você determinou para a sua vida? O que você determinou para os seus sonhos? Aonde você quer chegar? Isso está andando de acordo com o que você percebe, do que você determinou? Então, tem gente muito desequilibrada nesse sentido. Então, maturidade tem a ver com isso. Com a gente olhar para a nossa vida, para a perspectiva que a gente está vivendo e entender se isso está dentro daquele parâmetro que a gente se determinou. Então, você pega, por exemplo, vou pegar um exemplo aí bastante simples e eu gosto muito de fazer isso, que eu acho que exemplos práticos eles ilustram. No trânsito. Inúmeras situações vão ocorrer sempre. Você não espera você viver uma fantasia de o melhor trânsito, a melhor situação. Vai ocorrer gente que vai te ultrapassar, gente que vai te xingar, O que eu deveria... Uma pessoa madura no trânsito vai fazer? Ela vai entender para onde ela quer ir, ela vai entender de que forma ela quer chegar e como que ela vai reagir a inúmeras situações. O que seria imaturo? E aí a gente vai ver isso o tempo todo. O cara te ultrapassa, você quer correr para ultrapassar ele, para mostrar para ele que você é mais forte, que o seu carro é melhor, ou você xinga, ou você fecha, ou você corta. Em situações extremas você briga, em situações mais extremas você até mata. E eu tô dando Ou é morto. Ou é morto. E eu estou dando um exemplo só, mas a gente pode pegar isso, por exemplo, em empresas. Existem líderes extremamente imaturos. Então, por exemplo, numa empresa, primeiro você precisa entender qual é o seu lugar e o que é esperado de você. Então, por exemplo, um CEO, ou um gerente, ou um diretor, o que é esperado de você? Eu não posso confundir ali as emoções e entender o papel que eu estou desempenhando. Então, o que não é maduro numa situação dessas? É eu entrar numa situação de ego, de disputa, de levar para o pessoal aquilo que os meus liderados estão fazendo ou cometendo. Eu comparo a liderança da empresa muito parecida com paternidade e maternidade. Então, também um exemplo de maturidade, ser maduro ou ser imaturo. Eu gosto de um exemplo que aconteceu uma vez na minha família. Era meia-noite e os meus filhos, um tinha 8 na época e a Bia tinha 2. O Tomás começou a correr atrás da Beatriz e ela, olhando para trás para ver se ele estava vindo, ela acertou a cabeça na quina da parede. Abriu e o sangue desceu. Uma criança de 8 e uma de 2 não tem nem idade cronológica para ser maduro. Claro, eles se desesperaram. Ela com a dor, ele com a cena. Ele falou, nossa, matei minha irmã. Quando meu esposo viu ela chorando, ele chorando, o sangue, ele começou a ficar branco e querer desmaiar. Falei, peraí. Larguei os meninos ensanguentados, gritando, estribuchando, levei ele para o banheiro. Falei, senta aí. Minha mamãe, tu, papai. Nós precisamos assumir o nosso lugar aqui agora. Alguém aqui tem que brincar de ser o adulto da cena. Se nós nos desesperarmos aqui também, como é que nós vamos resolver o negócio? Eu preciso ir lá acudir o sangue, você precisa ir no vizinho pedir ajuda, que no dia nós estávamos sem carro. Então, maturidade é você entender o seu lugar,
a sua missão, o que é esperado de você e ter equilíbrio, ainda em situações adversas. Talvez a grande prova de maturidade é em situações adversas, porque ser maduro aqui, ó, tá simples. Eu quero ver você ser maduro numa cena onde é esperado de você que você pense. Se eu fosse falar isso em neurociências, eu dizia que a pessoa madura, ela vai viver no córtex pré-frontal, na área do raciocínio. A pessoa imatura, ela vive na amígdala, na emoção. Emoções são maravilhosas, mas elas são perigosas, elas nos desequilibram. Então, talvez isso seja maturidade. É isso aí, eu quero aproveitar para dar um recado para você. O Jogo da Vida. Nesse livro, eu falo abertamente sobre você decidir a sua escalação em campo, em que posição você vai jogar. Você tem um técnico como todo jogador tem, ou você está tentando a vida sem orientação e sem estratégia de fora? Você sabe lidar com o banco de reservas ou as suas emoções te descontrolam quando você não é o principal? Você sabia que o jogador tem treino infindável? Acabou de ganhar o jogo no domingo, na segunda já está no treino de novo? E a gente sempre querendo um dia de folga?